Peço a atenção dos colegas. Nós vamos começar aqui o novo painel. Prometo para vocês que eu não estou lendo mensagens, tá? Aqui eu tenho todo o esquema da apresentação aqui para falar, então... Nós vamos falar aqui agora, gente, sobre o futuro, caminhos e soluções dentro do uso da terra no Brasil. Nós já tivemos aqui uma discussão excelente do que aconteceu e nós estamos aqui hoje, nessa COP, justamente discutindo esse novo momento. As outras COPs vão discutir muita energia e nessa o uso da terra está muito inserido. E não dá para a gente discutir sobre o uso da terra sem falar sobre o Brasil. Nós vamos ter aqui conosco hoje minha querida amiga Alessandra Fajardo Bayer. Vamos ter aqui o Glenn da Woodwell Institute. Que um prazer, Glenn, estar aqui com a gente. Muito obrigado. Online, já está conectado, não sei se já está conectado, o Rodrigo Botero, da Fundação de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia. E, no final, nós vamos ter a honra de ter a Cineia aqui com a gente, fazendo o encerramento. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Glenn e para que ele possa começar. Glenn, por favor. Okay. So, Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas por não falar português fluentemente. Minha apresentação será em inglês. Mas eu acho que, como tem a tradução, isso vai ajudar. Eu sou um economista ambientalista da Woodwell World Research Center. A Woodwell tem trabalhado com parceiros no Brasil há mais de 30 anos com relação à mudança da cobertura da terra, da posse da terra e o sistema de economia. Nos anos mais recentes, focamos mais em alguns dos mecanismos que podem ser alocados para lidar com a crise climática. E pensando principalmente na importância da agricultura brasileira para a economia nacional. Quais são algumas das implicações de clima e como é que as economias vão poder funcionar nos anos vindouros? E a gente não pode evitar o fato de que a agricultura brasileira é extremamente importante, globalmente, não apenas nacionalmente. E a nível nacional, a agricultura contribui com 2,6% do PIB, bilhões e bilhões de dólares, mas também a produção aqui no Brasil contribui em 7% para o fornecimento global de suprimentos. Então, a agricultura brasileira é extremamente importante para a sustentabilidade da cadeia alimentar no mundo, mas também nós temos esses recursos florestais incríveis que estão em risco por causa da expansão da agricultura. E aí nós temos que ver também a mudança climática, que é um outro fator que entra nessa equação. E as florestas contribuem muito para a estabilidade dos seus sistemas agrícolas no próprio país. Então, apenas para dar uma noção do volume que estamos falando, quando a gente examina as florestas na bacia amazônica, na paisagem amazônica, 50% é protegida. E 50%, no entanto, não está protegida. Então, é muita floresta que existem em diferentes paisagens que legalmente podem ser desmatadas para a agricultura, para fins agrícolas. E não existe esse risco do desmatamento para a agricultura, mas conforme há mudança climática, os incêndios causam um risco também à própria mudança climática. Então, o desmatamento altera o clima regional e estes mapas basicamente mostram uma sequência de painéis mostrando o status atual na esquerda, evapotranspiração e a temperatura na superfície. Então, qual é o elo entre esses dois fatores escritos? A temperatura da superfície e a evapotranspiração. É um impacto grande na mudança e na agricultura.
Então, no próximo futuro, estamos vendo que as temperaturas na superfície da Terra estarão a meio grau mais quentes e o risco, ou o aumento, ou a redução de água disponível é uma possibilidade, então, neste panorama. Então, esse traz implicações importantes para a produção agrícola. Então, o clima está mudando e esse modelo mostra os biomas que são considerados úmidos, os mais verdes, os mais úmidos. E o que nós estamos esperando nessa redução de 5% nas regiões mais úmidas nas próximas décadas? E de 15% a 25% de redução na região mais úmida até o final do século. Então, o que isso significa para a economia agrícola? Bem, existem alguns modelos distintos de previsão para alteração no futuro, mas nós estivemos tentando integrar esses modelos climáticos com modelos de produtividade agrícola e a economia agrícola. E dos cenários de modelagem distintos, na verdade, como se fossem extremos na mudança climática do futuro, nos ajudam a prever que nós podemos ver uma mudança moderada, um declínio de 13% na produção, mas uma previsão mais severa podia chegar a 43% de declínio na produção agrícola comparado aos dados de hoje, o que vem a ser um enorme impacto na economia da agricultura brasileira. Então, o que isso significa? Para os produtores, isso significa que maiores serão os desafios para manter a produtividade. E, recentemente, nós vimos sistemas de dupla lavoura aumentando e mudanças nos períodos e nas estações, onde esse sistema de dupla lavoura é uma ameaça que traz um impacto imediato na produção dos produtores. Mas no setor de financiamento, isso também impõe alguns riscos nos investimentos. E as pessoas trabalhando em bancos de investimentos, trabalhando em investimento privado, têm que pensar, estão cada vez mais preocupados com isso, porque isso significa que o modelo de produção, ou seja, o retorno ao seu investimento, vai mudar. E, no momento, está um pouco imprevisível. Então, isso potencialmente aumenta o risco em todos os tipos de instrumentos financeiros relacionados à economia brasileira, não apenas a agricultura, coisas como os riscos de títulos soberanos. E nós temos que ser muito conscientes nessas conexões entre o clima que está mudando e a produtividade do setor agrícola brasileiro. Mas eu acho que a coisa importante é saber que essas trajetórias não são definitivas. Ainda podemos fazer muita coisa agora para mudar essas trajetórias e nos tornarmos mais resilientes a isso. O desmatamento é chave para tudo isso aqui. E eu acho que nós também trabalhamos com o colega do IPAM para ver diferentes tipos de mecanismos para fornecer financiamento aos produtores nesse cenário para conservar as florestas e diminuir o desmatamento, principalmente ligado à parte de carbono. E nós também apreciamos uma variedade de outros mecanismos de políticas e de regulações para tentarmos melhorar, então, uma redução e reduzir as perdas das florestas, principalmente nas áreas protegidas e nos paisagens públicas. E nós queremos trabalhar com os nossos parceiros locais para analisar alguns desses mecanismos, para ver como reconciliar o interesse dos produtores, protegê-los nesse clima com tantas alterações e também ver uma arquitetura de financiamento global para conseguir esse mercado de carbono mais operacional. Obrigado, Glenn, muitíssimo obrigado. Semana passada fui surpreendido com a ligação de um professor da cidade de Goiânia, professor Zé Augusto. Muito obrigado, Zé Augusto, pelo contato que você fez. E de um desafio que ele lançou para a coalizão,
E o desafio dele foi justamente saber por que um trabalho tão maravilhoso quanto o da coalizão Clima, Floresta e Agricultura não se expande pela área educacional. Por que as escolas não estão tendo acesso ao trabalho da coalizão em seus mais diversos níveis? Então, eu quero hoje saudar a escola COP, a escola Cortex e a escola Preveste de Goiânia e de Anápolis, que estão conectados com a gente agora, com todos os seus alunos, acompanhando essa edição aqui da coalizão, aqui do Brasília Climate Hub. Vocês sejam muito bem-vindos e nós estamos muito felizes com saber da presença aqui de vocês. Eu queria passar agora para o nosso amigo Rodrigo Botelho, que está online, falando diretamente da querida Colômbia, país que eu adoro. Rodrigo, seja muito bem-vindo. E eu queria começar te fazendo uma pergunta, tá? A Colômbia tem se destacado nos últimos anos, principalmente a partir de 2019, com uma ação muito proativa em relação à sustentabilidade, muito proativa em relação à conservação das florestas, à agricultura sustentável. Vocês têm participado de diversos pactos, diversos acordos internacionais. Pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: qual o resultado palpável disso até esse momento? Você já pode medir uma evolução dentro do contexto do uso da terra na Colômbia em termos de sustentabilidade? E mais ainda, se é possível unir governos nacionais de visões ideológicas tão distintas como as que nós temos nos países amazônicos em prol da preservação da nossa Amazônia. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Well, many thanks for your invitation. Muito obrigado pelo seu convite e pela essa pergunta excelente. Bem, na verdade, nós temos um cenário muito interessante na Amazônia, na sua bacia. E, na verdade, We have advanced a nos lot. últimos 3 anos, progredimos bastante, considerando cada governo, a sociedade civil, os investidores e também os outros tipos de cooperação em toda a Amazônia, considerando todo o ecossistema que precisa de uma preservação. Então, o desejo político, e estudando todo esse arcabouço da Amazônica, é um bom sucesso. E o segundo ponto é que, finalmente, nós estamos discutindo a respeito dos modelos de desenvolvimento para a Amazônia. E quando falamos sobre isso, nós queremos ver o que está acontecendo com a expansão da infraestrutura, por exemplo, do Brasil, e não apenas falando sobre esses papéis, mas também nas hidroelétricas, o que acontece com essa expansão, como os países como a Bolívia, a Peru, a Colômbia na parte oriental, e a sociedade tem feito parte disso, e é um bom ponto, por exemplo, para discutirmos e ver o que nós podemos fazer e que áreas vão ser mais atacadas. E estamos discutindo também a expansão da agricultura. A gente sabe que a agricultura brasileira não está acontecendo apenas ali. Muitos investidores do Brasil vieram aos nossos países nas áreas do Pacífico da Amazônia, e nós não estamos discutindo com os nossos congressistas e com os nossos legisladores o que nós vamos fazer com as gerações futuras e com essa pressão da expansão da agricultura, e como é que nós vamos definir ou não um limite da agricultura, uma fronteira para todos os países. E essa é uma discussão que deve ser entabulada, porque tem muitos investidores e, que nem o nosso presidente diz, a agricultura poderia ser um motivador muito grande do desenvolvimento econômico, mas, ao mesmo tempo, tem muita pressão para os nossos recursos, e o desmatamento agora está aparecendo como resultado dessa expectativa. E o outro ponto também é que agora
os nossos países estão vindo uma nova integração com um novo problema climático, não apenas com relação ao clima, mas também a grilagem, e temos que identificar também e combater essas diversas atividades que estão acontecendo agora na bacia amazônica, aonde as atuações ilegais estão aparecendo em diversos níveis. Então, essa é a primeira etapa, e talvez isso aconteça com mais ações, mais histórias, mas é um bom ponto para começarmos agora, e com diferentes sistemas políticos, com diferentes ideologias, talvez isso torne as coisas um pouquinho mais difíceis, mas temos expectativas razoáveis sobre como nós podemos evitar todos esses problemas para a Amazônia. Rodrigo, bom, o desafio panamazônico é enorme, né, gente? Não adianta a gente resolver um problema no Brasil se continuar na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela, em todos os países que compõem os países aqui do grupo amazônico. E como o Rodrigo está falando, lá eles sofrem dos mesmos problemas nossos aqui, né? Grilagem de terra, desmatamento ilegal, queimadas ilegais, ilegalidade, criminalidade tomando conta do território. Então, ou seja, urge, né, essa união panamazônica de proteção dessa área tão importante. Eu deixei agora para minha amiga Alessandra, porque é o seguinte, gente, há pouco nós ouvimos aqui o Sebastião Salgado, no seu brilhantismo costumeiro, falar das soluções que nós precisamos. E uma das soluções que ele citou, Ale, foi o campo, a produção de alimentos. Desde o dia que eu cheguei aqui na COP, eu tenho me assustado ali, com matérias. Eu acompanhei uma, inclusive, num canal famoso aqui em inglês, no dia que eu cheguei, falando da alimentação, e assim, num processo de destruição da produção de alimentos no mundo. Eu fico assustado quando eu vejo isso, que eu me pergunto, o pessoal que está nos acompanhando aqui, vocês comeram alguma coisa hoje, não? Porque se vocês comeram alguma coisa hoje, alguém produziu em algum lugar do mundo. Vocês estão vestindo roupa de algodão? Alguém produziu isso aqui em algum lugar do mundo. Vocês estão usando tênis de borracha? Alguém produziu essa borracha em algum lugar do mundo. Alguém produziu biocombustível. Alguém produziu insumos da agricultura que fazem parte dos medicamentos. Ou seja, nós dependemos de alimentos. E ontem, durante o dia, teve uma discussão fantástica lá no Global Let's Camp Forum, onde nós falamos de Food, Forest and Financing. Tá? Talvez uma trilogia que a gente precisa discutir melhor. A Bayer tem sido participante assíduo de todos esses movimentos. Vocês têm tido o protagonismo de estar em todos os manifestos de transformação e de disrupção do setor de alimentos. Deixa eu te perguntar, como é que nós vamos continuar a produzir alimentos cada dia mais saudáveis, com mais produtividade, com menos terra? Olha o desafio, nós precisamos produzir mais alimentos, preferencialmente muito mais barato, com muito menos emissão, preferencialmente com emissões neutras, e tem que ser saudável. E ao mesmo tempo a gente tem que proteger as florestas tropicais do mundo. Eu deixei essa parte bem fácil para você explicar para a gente. Eu adorei a pergunta, não? Eu brinco na Bayer que uma das metas que a gente tem de sustentabilidade, eu falo, quem é que fez essa meta? Porque é reduzir 30% das emissões de gás de efeito estufa da agricultura onde a gente trabalha e nas culturas que a gente trabalha. Eu falei, não sei quem pensou nisso, mas que é extremamente arrojado aí e difícil, mas vamos lá. A gente acredita muito nessa transformação dos sistemas alimentares para atingimento das metas da ODS, né? E a gente acredita, como o Cristiano falou no painel anterior, que essa balança entre produzir mais e preservar tem que estar em pleno equilíbrio. O Cristiano falou que não tem gerúndio, né? Então esse gerúndio do preservar não tem que acontecer mais, né? A gente tem que usar as áreas que estão disponíveis, recuperar as áreas que
que estão degradadas para a produção, mas principalmente a gente está se baseando muito em parcerias público e privadas para trazer soluções que a gente possa implementar uma agricultura sustentável de longo prazo. Então, a gente tem projetos internos, mas com o apoio de Embrapa, projetos com outras instituições, para que a gente possa cada vez mais fazer com que o agricultor adote isso. Estamos trabalhando com bancos, trazendo esses parceiros para que a gente possa trazer uma proposta de valor, que isso seja fácil, financiamento para isso, para a gente trabalhar em plataforma. A gente acredita que sozinho essa equação não fecha também. Então, como a gente trabalha conjunto com diversos setores do mercado para levar? A gente também pensa muito que a gente tem na mão um trunfo, que é a capilaridade que a Bayer tem. Então, a gente poder, através dessa capilaridade de chegar a municípios e distribuidores no Brasil inteiro, a gente conseguir, através disso, levar as soluções, seja elas tecnológicas, digitais, de produtos, o que for, ou financeiras também, para que a gente possa implementar concretamente uma agricultura sustentável e no menor tempo possível. Fácil? Fácil não é. É um grande desafio. Mas eu acho que teve uma mudança também, viu, Marcelo? A gente teve uma mudança de que as metas de sustentabilidade deixaram de ser apenas corporativas e mudaram para dentro do negócio. Então, na empresa, todos os líderes de negócios são donos da meta de sustentabilidade. A gente tem que entregar. Então, isso faz uma mudança comportamental enorme dentro da empresa. Eu sou testemunha desse processo, porque a gente que já vive há muito tempo, né, André, há anos nesses processos aqui socioambientais e econômicos, né? Eu lembro lá das primeiras mesas redondas, há 20 e tantos anos atrás, a gente enxerga essa mudança de comportamento. E essa COP talvez seja o exemplo da mudança desse comportamento, com a presença maciça de empresas, com a presença de jovens. Eu nunca vi tantos jovens numa COP como eu estou vendo nessa, com a presença de populações tradicionais, que eu também nunca vi uma COP com tanta representação das populações tradicionais. Eu acho que nós estamos começando a experimentar a chegada da geração Z, a chegada dos milênios com seus recados que estão sendo muito bem enviados através das diversas pesquisas. Ou seja, nós temos uma ebulição de todos os processos transformativos. E agora eu quero aproveitar o Glenn aqui e perguntar para ele, na terceira parte da equação Food, Forest and Financing, estão todos contando muito com o processo de carbono, de mercado de carbono. Glenn, você é um especialista nessa área. Como é que você enxerga o mundo futuro, no futuro em médio e longo prazo? Como é que você acha que o mercado de carbono possa ser uma ferramenta útil e imprescindível no financiamento dos pequenos e médios produtores, aqueles que conservam somente no Brasil 1.800.000 nascentes de água em suas propriedades? Como é que o mercado de carbono vai ajudar o financiamento desse novo sistema alimentar mundial? Uma excelente pergunta. Trabalhando com os meus colegas aqui da IPAM e dos ambientalistas, nós estamos lidando com essas perguntas, onde estão as oportunidades no mercado de carbono para pequenas e médias empresas, e nós fazemos aqui, e as empresas que oferecem serviços ambientais. O Brasil já tem alguma experiência em diferentes abordagens, esses esquemas de serviços ambientais, mas se nós focamos primeiramente no mercado de carbono, como país e como o setor privado se compromete cada vez mais financeiramente também a reduzir as emissões, certamente no setor privado, o primeiro foco vai ser realmente como reduzir as próprias emissões na cadeia de fornecimento interna. Muitas instituições particulares não conseguem fazer isso integralmente e precisam fazer essa compensação em curto e médio prazo.
e os compromissos para reduzir as emissões. Então, olhando nesses mercados de carbono de limpeza interna, então existe possibilidades para levantar os financiamentos para pagar os pequenos agricultores que mantêm a floresta em pé. E isso gera série de oportunidades diferentes. São a oportunidade de investimento para os pequenos agricultores, para melhorar a sua resiliência nas operações, mas também mantém a cobertura florestal de uma forma mais geral, fazer a gestão do risco de mudança climática. Esse mecanismo tem um grande número de exigências de comprometimento para os agricultores. Espero que não seja muito difícil para negociá-los, mas com esse tipo de esquema, nós temos que ver quais preços realistas nós podemos conseguir com esse carbono e quanto de floresta nós podemos preservar com esses preços. Então, outra parte que os agricultores envolvidos nesse esquema, o que eles podem receber o que eles podem oferecer de serviços ambientais que precisam ser remunerados. E se um agricultor está envolvido nesse sistema de remuneração de serviços ambientais, ele pode receber, por exemplo, para uma instituição de agricultura, e, na verdade, com esses comprometimentos, eles estão limpando a cadeia de fornecimento. Então, tem uma série de oportunidades distintas no mundo inteiro, e nós temos experiências em vários mecanismos diferentes para oferecer esse dinheiro aos pequenos agricultores para fazer essa gestão. Eu acho que a gente pode traduzir o que o Glenn falou aqui agora como oportunidades. É isso que nós temos à nossa frente, principalmente os países amazônicos. Às vezes até me chateio quando eu vejo alguns colegas, alguns compatriotas nossos, sentam na frente de investidores internacionais e falam assim, não, eu estou aqui estendendo a minha mão porque eu preciso da sua ajuda. Não, será que é essa que é a ajuda que nós precisamos? E a ajuda que nós damos para o mundo? E a nossa remoção de carbono que a gente dá para o mundo? E o nosso balanço de carbono que a gente dá para o mundo? As florestas? Então não é esse negócio de eu estou estendendo a mão pedindo um favor para vocês. Os países amazônicos têm um trabalho importantíssimo e esse é um ativo ambiental de todos os países amazônicos que tem que ser colocado à mesa das negociações internacionais, tem que ser colocado à luz das relações internacionais. A gente não pode esquecer do ativo riquíssimo cultural, social e ambiental que a floresta amazônica tem. Rodrigo, eu queria te perguntar, essa é a sua visão também? Nós precisamos esticar a mão ou nós precisamos dar as mãos com a outra parte rica do mundo para tentar desenvolver de forma sustentável esse ativo que talvez seja o maior ativo tropical do mundo? E uma segunda pergunta também, você representa uma organização social da Colômbia, e eu sei que você acompanha os movimentos aqui no Brasil também. O que nós brasileiros temos que aprender com vocês aí da Colômbia, e o que vocês acham que vocês podem aprender com a gente aqui para a gente evoluir junto? Well, first, we're an NGO. Primeiramente, nós somos uma ONG da sociedade civil, mas nós também apoiamos e trabalhamos também no campo. E sabemos as exigências do campo. E as pessoas que são o fundamento da nossa organização, nós não estamos falando de indígenas, mas das pessoas, das pequenas agriculturas familiares, e nós queremos ser a geração
que estão nas áreas rurais, mas que estão também vinculadas a esses movimentos, porque eles conhecem o que acontece com o desmatamento, mudança climática nas cidades. Então, tem 3 grupos de pessoas onde nós temos que focar no futuro. Falando de todos os povos na bacia amazônica. E eu preciso mencionar também a oportunidade das negociações no mercado de carbono. O mercado de carbono precisam primeiro garantir que todos esses investimentos são fornecidos diretamente ou através de mecanismos de baixo carbono, que isso pode impactar hoje. Antes de falar sobre mercado de carbono, nós temos que falar sobre direitos de terras para povos indígenas ou pessoas que não têm direitos nenhum. E, segundo, a sociedade civil precisa garantir que os governos oferecem dados de qualidade e oportunidades, porque isso muda o comportamento dos dados de informação, tornando esses disponíveis a todos, porque a informação é o ponto-chave da discussão, porque isso vai garantir ou não garantir o sucesso das políticas dos governos na Amazônia. E eu acho que é uma meta importante para todos os povos. Nós precisamos manter e oferecer dados de qualidade. E, ao mesmo tempo, nós temos também trabalhar com organizações da sociedade civil, com indígenas, com as universidades, para manter essas agendas vivas, apesar de possíveis mudanças no plano político, porque a sociedade civil, na minha opinião, é o único plano que tem a capacidade de manter uma visão a longo prazo. O que vai acontecer no Amazonas, o que vai acontecer com a preserva do Amazonas para reduzir a expansão da agricultura e também controlar a expansão e o desenvolvimento da mineração e geração de energia no Amazonas. Então, o diálogo é importante e o diálogo entre o Amazonas e o mundo inteiro seria através da sociedade civil. E essa é uma discussão com todos os painéis no mundo inteiro e onde as organizações da sociedade civil deverão conversar. Mais um desafio aqui para você. Recentemente, a coalizão lançou lá um compromisso pelo desenvolvimento de uma política nacional de bioeconomia. Você acha que esse pode ser através da bioeconomia, um novo modelo de ampliação do ESG dentro do agro? Você acha que o agro brasileiro está preparado e está se mobilizando dessa forma? No processo de carbono, que vocês trabalham tanto, que eu queria que você explicasse melhor, até para quem está nos acompanhando aqui do agro, para saber como é que é isso. Que bicho é esse novo que surgiu, esse negócio de carbono? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente descobre? Sabe? Como é que você vê ESG, bioeconomia e carbono? São 3 palavras mágicas que, nos últimos anos, caíram dentro da produção de alimento do mundo. Explica para a gente isso um pouco, por favor. Vamos lá. Definitivamente, né, bioeconomia e carbono vai ajudar a impulsionar essa agenda de ESG e a sociedade em geral começa a cobrar que essas ações sustentáveis sejam colocadas concretamente no chão, né? Quando a gente pensa em bioeconomia e leva muito em consideração
o material que a coalizão preparou, a gente entende que bioeconomia tem que levar em consideração a agricultura, a pecuária e a floresta, né? Ela não consegue, a gente olha como um todo para isso. E em relação ao mercado de carbono, a gente tem tentado na Bayer com um projeto que chama Procarbono, onde num primeiro momento, juntamente com a Embrapa, a gente teve 400 agricultores e mais de 80 mil análises de solo para mostrar, tentar trazer uma mensuração de um carbono, um acúmulo de carbono no solo da agricultura. E principalmente para solos tropicais. Tudo que existe de literatura é muito focado no hemisfério norte e não em solos tropicais. Esse trabalho ainda tem, esse ano a gente está levando para 2.000 agricultores, onde a gente paga uma consultoria externa, ele escolhe dentro de 70 consultorias cadastradas e mais análise de solo por 3 anos com carbono, para que a gente possa ver que as práticas sustentáveis, a recomendação, se ela traz ou não um benefício para o acúmulo de carbono no solo. Que vai ter um melhor acúmulo de matéria orgânica, que vai ter uma preservação da biodiversidade, que vai ter um uso de práticas e de plantio direto, rotação de culturas, culturas de cobertura, e ainda a gente entra com uma parte de agricultura digital, onde a gente otimiza o uso de fertilizantes, o uso de agroquímicos, onde eu só aplico onde eu realmente preciso e deixo de aplicar em área total. Então, essa grande equação, a gente está juntamente com o parceiro, a Embrapa e mais 8 universidades, tentando trazer e tentando acelerar, Marcelo, porque, na verdade, quando você conversa com vários pesquisadores, você fala, não, de 5 a 10 anos, não. Como é que eu trago isso para agora, né? Para a gente poder inserir a agricultura dentro do mercado, poder compensar quem faz agricultura sustentável financeiramente, para que eles possam continuar investindo em agricultura sustentável. Acho que foi no painel anterior que a gente falou que foi o Sebastião Salgado que falou que eu preciso compensar para que eu possa gastar mais e implementar técnicas mais conservacionistas. Então, como é que a gente faz isso de uma maneira baseada em ciência e que possa ser escalonável? Aliás, uma segunda pergunta. Qual tem sido o comportamento do produtor rural? Vocês têm acesso do pequeno ao gigante. Quando vocês chegam com todas essas novidades, inovações, qual o posicionamento dele? Como é que ele se vê? Como é que ele se enxerga nisso? A gente fez algumas pesquisas antes e eu vou contar o que aconteceu essa safra, né? Na pesquisa antes, foi extremamente positivo que viesse alguma coisa que ele não sabia o que era, porque a gente estava lançando, porque ele fala, eu faço tudo certo e eu apanho. Então, a gente tem muito agricultor que faz tudo certo e apanha porque fica no bolão de que faz tudo errado. Então ele falou, se você me ajudar a que eu tenha um selo, mostrar que eu possa qualquer coisa, eu já estou embarcando com vocês. E para essa safra, safra passada a gente tinha 450 agricultores, para essa safra a gente tinha planejado, até em termos, como a gente paga tudo isso, até em termos de recurso, 1.000 agricultores. Assim que a gente lançou, a gente tem 2.000, Marcelo. A gente teve 2.000, a gente dobrou porque não teve como falar quem entrou primeiro no sistema para fazer, quem assinou primeiro o contrato, então a gente colocou para dentro 2.000 agricultores participando no projeto. É muito bem-vindo, a adoção é muito rápida quando você traz com a possibilidade desse benefício também. Espetacular. Glenn, você trabalha muito próximo ao setor financeiro, aos donos do dinheiro. A gente fala muito em investimentos de capital paciente, algo que é difícil achar hoje. O negócio de capital paciente é quase que mula sem cabeça, a gente não encontra muito fácil, né? Geralmente o pessoal quer um retorno. Isso, a Alessandra acabou de falar aqui de uma série de disrupções e inovações que podem ser aplicadas na produção de alimento no mundo, nos sistemas alimentares. A pergunta que eu te faço é o seguinte, os investidores, esse setor econômico que você está muito ligado, eles têm a visão que a produção de alimento no mundo, em sua maioria,
é feita por uma enormidade de pequenas propriedades. Por exemplo, no Brasil, nós temos 6 milhões de propriedades rurais, mas 4 milhões delas têm entre 1 hectare e 50 hectares. Como é que o setor econômico mundial pretende integrar a produção, ou seja, integrar esses pequenos produtores, não só do Brasil, mas no mundo, dentro desse novo arcabouço de Food, Forest and Financing, ou seja, como é que a gente encara pagamento de serviço ambiental, carbono, sob o ponto de vista da pequena produção mundial? Como é que a gente vai tornar isso viável? Excelente pergunta, mas na verdade é mais uma questão de gestão mesmo dos benefícios do financiamento de carbono. Então, a maior parte do meu trabalho é nessa extremidade, olhar os produtores, ver os desafios que eles têm, como eles decidem sobre o uso da terra, como fazem decisões integradas de desflorestamento e quais são as suas estratégias. E é fácil entrar em contato com os agricultores mais comerciais. Nós temos mecanismos institucionais para mover dinheiro das instituições financeiras privadas através de bancos, mas aqui nós estamos falando da sociedade civil, temos que mobilizar a sociedade civil para intermediar o contato com milhões de pequenos agricultores nas diferentes áreas. Isso vai ter altos custos de transação para fazer isso, e nós temos que estar preparados que nós vamos ter custos adicionais no sistema, e para isso nós precisamos de parcerias público-privadas. Nós temos que desenvolver uma estrutura para essas pequenas agriculturas pobres, em condições difíceis, que não estão corretamente integradas na economia. Então, aqui nós temos que ter políticas públicas, mas junto com mecanismos de investimento do setor privado. E o desafio que o Glenn deixou para você, porque ele falou que precisa da sociedade civil como uma espécie de um intermediário nesse processo. Aqui na Amazônia brasileira, as pessoas costumam dizer que no decorrer dos anos, o setor privado fez uma série de promessas, mas não conseguiu entregar a maioria delas, que o setor social, as organizações da sociedade civil também fizeram uma série de promessas e não conseguiram entregar, e os governos também fizeram uma série de promessas e não conseguiram entregar. Rodrigo, o que nós vamos fazer diferente agora, enquanto sociedade civil, enquanto setor privado, nessa relação com os governos subnacionais ou com o governo federal, para mudar essa rota de desenvolvimento, de reconstrução, de um ciclo virtuoso na conservação e na produção de alimentos de agora para frente? Qual que é a sua visão nesse trabalho que vocês fazem da Colômbia? Nos inspire com o trabalho que você faz aí, por favor. Well, it's a hard work. And it's a hard situation, Olha, and it's hard... é um trabalho difícil, uma situação difícil, e há muitas expectativas nessa área, na bacia amazônica, em torno dos mercados de carbono, dos projetos de restauração, mas diferentes tipos de estratégia estão surgindo para os investidores na Amazônia. Por outro lado, há centenas e milhares de famílias em situação difícil, não apenas devido aos direitos à terra, mas também as necessidades básicas estão em más condições. Por outro lado, nós vemos que há cada vez mais condições de acessibilidade, inclusive globais, em todo lugar onde a agricultura está se expandindo.
E há uma série de atividades econômicas na Amazônia que agora estão vendo todo um valor naquilo que está acontecendo nos campos. E nós poderíamos ter uma avaliação da cadeia de valor desde o início, desde o solo até a venda. E um ponto importante no futuro é como nós podemos nos engajar lado a lado nesses sistemas de sustentabilidade para entendermos o que acontece em toda a cadeia de valor, nas atividades de mineração, de cultivo, etc., na Amazônia. E com os nossos parceiros dos Estados Unidos, e da União Europeia e da Ásia, porque nós precisamos confirmar que o governo anfitrião estará preparado e terá a vontade política de nos ajudar para fazermos isso, essa sustentabilidade. Agora, por exemplo, estamos trabalhando com o Congresso colombiano e com muitos parceiros que agora colocam a sustentabilidade e a certificação da origem nos produtos. E isso está se expandindo na Amazônia. É uma boa maneira de encorajar a participação das ONGs, do setor político, do setor privado, não só nos nossos países, mas em todos os países onde o mercado está operando nesse processo. Rodrigo. Bom, nós teríamos agora, gente, uma fala de encerramento da Ciné do Vale, que é coordenadora do Conselho Indígena de Roraima. Ela também ajudou a organizar o primeiro livro com a visão indígena sobre mudanças climáticas. Mas, infelizmente, ela teve uma alteração na agenda dela, ela está em Londres e não pôde comparecer, então nós vamos perder essa fala espetacular dela. Eu queria agradecer muito ao Rodrigo, que fala diretamente da Colômbia, agradecer ao Glenn, agradecer a Alessandra. A gente tem ouvido recados fantásticos aqui durante esses dias. Mais do que desafios pela frente, nós temos oportunidades. O Brasil é um país lotado de oportunidades dentro do uso da terra. Que país do mundo tem 36 milhões de hectares de déficit de floresta de APP e reserva legal que pode ser recomposto de forma produtiva? Que país é esse que tem 4 milhões de propriedades privadas que ainda terão que ser reinventadas, terão que ser reintegradas ao processo produtivo do Brasil? Nós temos um país a ser construído e um país a ser construído de forma sustentável, de forma com justiça social, com integridade social, dando credibilidade aos nossos parceiros, aos nossos compradores e dando a transparência necessária de todos os nossos produtos. Então, eu agradeço aos colegas que estão nos assistindo aí pelo mundo afora. Mais uma vez, obrigado aos alunos das 3 escolas lá de Goiás, que nos acompanham aqui também. Sejam bem-vindos ao debate socioeconômico ambiental mundial. Vocês, provavelmente na próxima COP, ou daqui a 2 COPs, estarão sentados aqui coordenando esses debates. Um grande abraço e muito obrigado a todos vocês.